Olá, pessoal, novamente. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o diagrama de causa e efeito, que é uma ferramenta da qualidade bem conhecida, bem simples, porém bastante importante. É uma ferramenta que pode trazer informações bem importantes no contexto de realmente entender as causas de um problema, de um efeito indesejável, para poder, em um momento posterior, determinar as ações que vão resolver esses problemas, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre o diagrama de causa e efeito. Então, primeiro, o contexto geral da ferramenta, né? Antes de tudo, você já ouviu falar dessa ferramenta? Você já leu em algum livro sobre a ferramenta? Já viu, de repente, em algum artigo ou em alguma disciplina sobre essa ferramenta? A utilidade dela está mais relacionada com essa identificação das causas de um problema, no caso, ou, né, de outra forma, identificar as causas que estão gerando um efeito que é indesejável. Então, é uma ferramenta bastante interessante, vou apresentar para vocês a estrutura dessa ferramenta, as etapas para que a gente consiga construir o diagrama e, no caso, no final, alguns exemplos. E, por último, ainda vou deixar uma atividade, tá? Para que vocês consigam também praticar, né? Para que não fique realmente somente numa teoria. É interessante que vocês tentem colocar na prática. Se vocês tiverem alguma dificuldade, tentem dar uma lida no material, guardem as dúvidas para que a gente possa realmente entender esse conteúdo, certo? Então, essa ferramenta, ela tem o nome, né, diagrama de causa e efeito, mas ela também tem outros sinônimos. É conhecida também como diagrama de Ishikawa ou então diagrama espinha de peixe, por causa do formato, né? Então, o formato da ferramenta é esse que vocês estão vendo aqui embaixo, né, que se assemelha a uma espinha de peixe. Já já a gente chega na parte de entender a estrutura, os elementos que vão compor essa ferramenta, tá? Então, a ferramenta foi desenvolvida pelo Ishikawa, da Universidade de Tóquio, em 1943, e tem esse modelo semelhante a uma espinha de peixe, né? Também é chamada de diagrama de Ishikawa. E o interessante é que ela pode ser aplicada em qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de segmento, em qualquer tipo de atividade econômica. Então, ela é uma ferramenta bastante versátil, bastante interessante, porém simples e acaba contribuindo muito para esse estudo da qualidade, certo? Então, passando adiante, qual é o objetivo em si dessa ferramenta, né? Então, lembrem que eu tinha comentado no vídeo anterior que é importante que a gente consiga diferenciar cada ferramenta no sentido dos dados que você precisa ter para poder utilizar cada ferramenta e também no sentido de qual é a finalidade, né? Cada ferramenta vai ter uma finalidade. No caso aqui do diagrama de causa e efeito, até como o nome já dá a dica, é uma ferramenta que está voltada para entender as causas de um efeito. Então, no caso, o objetivo é representar as relações existentes entre um problema ou o efeito indesejável do resultado de um processo e todas as possíveis causas desse problema, certo? Então, a intenção, de fato, é identificar a causa fundamental desse problema. Na prática, provavelmente, nós vamos encontrar várias causas e subcausas que vão contribuir para a ocorrência desse evento indesejável. E aí, a gente precisa realmente entender, né, como que essas causas estão contribuindo e quais são os fatores mais críticos para que a gente consiga tentar eliminar ou minimizar aquela causa daquele processo, certo? E no caso, por último, uma vez identificada uma causa, é preciso que a gente tome as medidas necessárias ou medidas corretivas, né, para poder resolver aquele determinado efeito que é indesejável, certo? Então, essa ferramenta, o diagrama de causa e efeito, ela é estruturada em categorias, né? São 6 categorias que são conhecidas também como 6M. São 6 palavras que iniciam com M e cada uma delas, né, no caso, é uma categoria para que você estude melhor as causas de um problema, certo? Então, aqui nós temos uma imagem
que dá para entender melhor já a estrutura desse diagrama. Nós temos aqui um efeito, que é o efeito indesejável. Vou utilizar aqui a mesa, né, para a gente poder visualizar melhor. Nós vamos ter sempre um efeito que é indesejável, que você deseja estudar, né? Lembrem que a gente tinha comentado que sempre que a gente for utilizar uma ferramenta, a gente vai tentar identificar um problema para poder resolvê-lo, no sentido de buscar melhorias. Então, no caso aqui do diagrama de causa e efeito, nós vamos ter na ponta um efeito, né, que é o efeito que você quer estudar. E, no caso, nós vamos ter aqui os 6M: matéria-prima, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e o método. Então, essas 6 palavrinhas que iniciam com M, elas são, na verdade, as categorias que nós vamos abordar no estudo. Então, qual foi a relação do efeito com o meio ambiente? Será que foi o clima que pode ter colaborado para a ocorrência desse efeito? Será que a mão de obra teve alguma relação? Será que o pessoal não estava treinado? Eles não tinham conhecimento para aquela atividade? Será que a matéria-prima não era boa o suficiente? Então, existem vários fatores que podem contribuir para a ocorrência desse problema. E é o caso de utilizar a ferramenta do diagrama de causa e efeito para entender melhor essa relação entre a causa e o efeito, né? Por isso o nome da ferramenta, certo? Então, para poder entender melhor, eu vou mostrar aqui categoria por categoria, né, a definição, vou mostrando alguns exemplos para que a gente consiga compreender de fato, né, melhor sobre essas categorias, o que cada uma delas significa e como que a gente vai associar ao diagrama. Então, primeiro, em relação ao método, o que significa o método, né? No caso, se a gente for pensar direitinho, o método está relacionado com a forma que você vai executar aquele trabalho, aquela atividade. Então, de forma mais formal, né, digamos assim, são as causas relacionadas às melhores práticas e procedimentos utilizados para executar o trabalho, a forma que você faz a atividade. Então, às vezes, aquela forma de executar uma atividade, ela poderia ser melhorada, ela pode estar contribuindo para que o evento que é indesejável, para que ele aconteça. Então, vale a pena, por exemplo, em alguns casos, reestruturar esse método, definir um padrão, definir um documento, né, registrando etapa por etapa, até porque, um exemplo bem simples, né, na cozinha, normalmente, cada pessoa tem uma forma diferente de fazer uma determinada atividade. E aí, se você para comparar, provavelmente uma pessoa pode terminar em um tempo menor que a outra, uma pessoa pode ter uma habilidade maior do que a outra em fazer uma determinada atividade, então isso acaba influenciando no resultado que você vai ter. Então, em termos organizacionais, é interessante que o método esteja estudado, existem técnicas, né, para melhorar o método do trabalho, para que você consiga ter um método que vai te dar um melhor resultado, com uma utilização melhor também dos recursos, dentro, né, do que você busca alcançar. Então, o método, de fato, ele pode sim colaborar para essa ocorrência de um evento que é indesejável. Uma outra categoria é a de matéria-prima. A matéria-prima, normalmente, ela pode, claramente, né, afetar o resultado final, o produto final. Se você utiliza um produto de baixa qualidade, uma matéria-prima de baixa qualidade no seu produto, existe uma grande chance de ter também uma baixa qualidade no seu produto final. Então, vale a pena entender quais são os materiais que você está usando, se aqueles materiais são ou não de baixa qualidade e se aquela baixa qualidade da matéria-prima vai afetar o seu produto final. No caso, na visão do cliente, a gente sempre tem que pensar na visão do cliente. O cliente ele está enxergando que aquele material é de baixa qualidade, então, um exemplo prático, né? Quando você vai em uma loja de material de construção comprar uma cerâmica, né? Um exemplo bem simples. Normalmente, as cerâmicas, né, elas vão ter cores diferentes, modelos diferentes, às vezes estampas.
E aquele produto que vai ter baixa qualidade, muitas vezes é porque o processo acabou tendo alguma característica que resultou em uma falha de qualidade que pode ser visível ao cliente. Então, se você utiliza, por exemplo, de uma certa matéria-prima, pode ser que na cerâmica apareçam pontos, né, apareçam cores diferentes em relação ao produto final, né, a peça inteira. Então, o cliente em si ele já vai saber que são produtos de qualidade inferior. Tanto que existem, por exemplo, as cerâmicas, os porcelanatos, classe A, né, no caso de alta qualidade, e aqueles produtos que são de baixa qualidade, que têm um valor inferior. Então, será que a sua matéria-prima está afetando ou não o seu produto final? Será que, por exemplo, um queijo de má qualidade, ele vai afetar a qualidade final do seu hambúrguer, por exemplo? Então, isso ajuda a entender certos problemas que você quer estudar, quando você acaba associando com o método do trabalho e com a matéria-prima que você está utilizando. Aqui eu trouxe um exemplo, é um caso real, mas resumindo, essa empresa, ela fabrica organizadores, né? E no caso, esses organizadores, eles são de vários tipos, né? Tem o TNT, tem de tecido, tem de plástico. E aí o que chama atenção é em relação ao método do trabalho, principalmente, né? Que eu coloquei aqui essa primeira imagem, são costureiras que realizam essa atividade. Essas costureiras, elas realizam a atividade conforme elas conseguem realizar. Então, no sentido que cada uma tem o seu método, cada uma faz da forma que aprendeu. E aí, por não ter uma definição de método, acaba que uma costureira consegue fazer mais rápido que a outra, uma acaba gerando mais defeitos nas peças do que outra, então isso acaba gerando, sim, problemas de qualidade, né? A costura, às vezes, não fica como deveria, como planejado, então existem várias situações que podem contribuir para essa ocorrência de defeitos, né, de problemas e efeitos que são indesejáveis que a gente busca reduzir. Então, a partir do estudo dessas 6 categorias, inicialmente, você já vai começar a enxergar situações potenciais que estão contribuindo para o seu produto não ter, né, uma qualidade conforme foi planejado, desejado, ou então, de repente, para que o cliente reclame, né, para que gere uma insatisfação, por exemplo. Na sequência, nós temos aqui a categoria de mão de obra. Significa que algumas causas, elas vão envolver atitudes, né, e dificuldades por parte do colaborador. Então, às vezes, né, o funcionário, ele não tem a qualificação necessária para aquela atividade, ele não foi treinado para aquela atividade. Então, no caso, algumas situações em relação a um evento indesejável de qualidade podem estar associadas, sim, à mão de obra. Em relação às máquinas, às vezes, né, nós encontramos máquinas que já estão com uma tecnologia obsoleta, né, que já não são bem cuidadas, né, não passam por manutenções periódicas, e aí a máquina pode também gerar causas indesejáveis, né, em relação aos problemas de qualidade. Então, principalmente pela questão da manutenção inadequada ou pela falta de manutenção também, ou então pela forma que a máquina ela vai ser operada também, né? Em relação às medidas ou medição, nós vamos ter uma causa mais relacionada com instrumentos de medida. O que significa isso? Está mais relacionada à forma como você faz esse acompanhamento, né, no caso da atividade. Então, essas métricas que são utilizadas, elas estão adequadas ou não, né? A forma que você faz essa verificação, essa calibração, a forma que você vai acompanhar indicadores, né? Isso tudo realmente está coerente com a realidade do ambiente ou não? E em relação ao meio ambiente, que é a última categoria, aqui está relacionado com questões como o local, o layout, que pode ser mal organizado, mal definido, questões ambientais, né, como calor, poeira, poluição, falta de espaço, a falta de dimensionamento inadequado dos equipamentos. Então, na verdade, as causas relacionadas ao meio ambiente muitas vezes vão estar associadas com a falta
de um espaço adequado para atividades, para os postos de trabalho, para as máquinas e equipamentos, para a circulação também, e também com essas questões que são ambientais, né? Questões de calor, temperatura, né? De forma geral, tanto calor como frio podem influenciar. Então, existem realmente categorias para que a gente consiga estruturar melhor a ferramenta, né, da qualidade, a montagem, a construção do diagrama de causa e efeito. E aqui eu chamo a atenção em relação ao layout. Então, o layout em si, quando ele está mal definido, vou voltar aqui, o layout, quando ele está mal definido ou mal projetado, ele pode, inclusive, influenciar na ocorrência de acidentes de trabalho, né? Então, a falta de um espaço de circulação para as máquinas tem que ter um espaço mínimo, dependendo da atividade, dependendo também do tipo da máquina, do porte. Então, além disso, a gente precisa considerar que naquele ambiente você precisa ter locais adequados de acordo com o fluxo do processo. Então, às vezes, existe um desperdício, por exemplo, na questão de transporte, né, entre as etapas de processo, porque o layout ele não foi projetado considerando aquelas etapas para que o fluxo de produção ele pudesse ser mais linear. Então, existem várias causas que podem colaborar para a ocorrência de um efeito indesejável. Então, voltando aqui a essa imagem, agora acredito que está um pouco mais claro, né, o que significa, é que normalmente nós vamos ter um efeito e nós vamos estudar essas 6 categorias, né, os 6M. Então, matéria-prima, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e o método. Então, por exemplo, em relação à matéria-prima, os fornecedores. A matéria-prima é de qualidade, ela foi entregue conforme foi planejado. Então, normalmente, na prática, o que as empresas fazem? Elas vão fazer uma verificação dessa matéria-prima no recebimento. Elas conferem a quantidade, a qualidade, fazem testes, dependendo de qual é, né, essa matéria-prima, e aí vão receber ou reprovar aquele lote, para garantir que a matéria-prima realmente está dentro da especificação que foi dada. Em relação à máquina, nós vamos ter uma possibilidade, né, como a gente tinha comentado, de máquinas antigas, deterioradas, obsoletas, que não estão realmente recebendo a manutenção adequada. Em relação à medida, nós vamos ter situações como relacionadas com a instrumentação, com a inspeção dentro do processo de trabalho. Em relação ao método, é interessante definir um procedimento para realizar uma atividade, uma tarefa, e aí, no caso, esse procedimento ele vai ser adotado, né, como padrão para todo mundo que for realizar aquela mesma atividade. E aí as pessoas vão ser treinadas conforme aquele padrão, né, para garantir que realmente todo mundo vai poder executar da mesma forma, ou pelo menos de uma forma aproximada. Em relação à mão de obra, existem questões mentais, né, questões físicas, limitações realmente dos funcionários que podem contribuir para a ocorrência de um evento indesejável. E em relação ao meio ambiente, a gente pode ter o clima, pode ter questões de layout, como a gente já tinha comentado. Então, todos esses fatores, eles vão ser estudados para que a gente consiga entender melhor o que de fato está gerando um determinado problema de qualidade. E por que que isso é importante? A partir dessa identificação, fica mais claro no sentido de construir, em um momento posterior, um plano de ação. Então, o que está faltando hoje na empresa para que a gente consiga ter um resultado melhor? O que a gente pode fazer para poder reduzir os problemas com a matéria-prima de baixa qualidade? Então, pesquisar novos fornecedores ou, de repente, chamar o fornecedor, explicar, né, o que vem acontecendo com a matéria-prima, que vem afetando o seu produto final. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para que a gente consiga realmente entender melhor os problemas, entender as causas, né, também que estão gerando os problemas, para que alguma ação realmente eficaz seja tomada mais adiante. Então, continuando o nosso estudo sobre o diagrama de causa e efeito, nós precisamos entender quais são as etapas, então, para construir esse diagrama. Agora ficou mais fácil, na verdade. Então, nós vamos ter como a primeira etapa
definir o problema. É o mais simples, né? A gente precisa entender qual de fato é o problema para poder conseguir estudá-lo. Então, a partir da definição, você elabora o seu plano de trabalho, de, por exemplo, realizar observações no ambiente de trabalho, conversar com as pessoas, entender realmente o que vem acontecendo, que já é a segunda etapa, né, de estudar e conhecer o processo, por observação, documentação, conversas com as pessoas que estão envolvidas, com os funcionários, para que você realmente entenda, de fato, o processo por inteiro, né, para que você não fique realmente somente com partes isoladas ou então com o achismo, né, do que pode estar acontecendo sem ter realmente essa real visão do processo completo. Aqui no caso, né, foi só uma ilustração mostrando essa montagem inicial. Então, primeiro, a gente define qual é o efeito que você quer estudar, né, qual é o problema, para depois começar a montar o diagrama de fato. Na sequência, normalmente, a gente utiliza uma outra ferramenta, que é o brainstorming, que é conhecido como chuva de ideias, ou então tempestade de ideias, para poder, no caso, reunir as pessoas que fazem parte daquele processo e entender melhor, né, como que ele funciona, o que vem acontecendo. As pessoas elas vão expor, né, as suas ideias, as suas opiniões, e isso colabora muito no estudo da qualidade. Às vezes, quando você observa, né, por não fazer parte do processo, caso você não trabalhe naquela empresa, a sua visão fica limitada. Então, é interessante que você converse com outras pessoas para ter uma visão mais completa antes de montar o diagrama. Após coletar as informações, você vai organizá-las em causas principais, secundárias, terciárias, e aquilo que não é importante, você vai eliminando do seu estudo. Então, essa imagem mostra que nós temos, no caso, aqui, no cantinho direito, um evento que é indesejável, né, que nós vamos estudar. Então, uma vez definido o efeito, a gente começa a desenhar o diagrama. A gente vai desenhar aqui o eixo, né, no caso, o eixo central, e depois montar as categorias que nós estudamos agora há pouco, né, as 6, para depois, em cada categoria, entender quais são as causas que estão colaborando em relação à mão de obra, em relação à medida, em relação ao meio ambiente. Então, tudo isso precisa ser estudado para que a gente consiga montar esse diagrama. E pode acontecer também de uma causa ter uma subcausa, e isso faz parte do estudo, né? Precisa ser também entendido e agregado aqui no diagrama, certo? E, por último, a gente precisa marcar, né, aquilo que é mais importante para poder alcançar o objetivo planejado. Por quê? Como vão ser provavelmente muitas causas, a gente vai priorizar aquilo que realmente é importante, né, para poder alcançar o resultado final. Então, resumindo, o diagrama de causa e efeito, ele é estruturado conforme as 6 categorias, passo a passo, né, você conversa com pessoas, realiza observações para poder construir o diagrama e depois tomar as ações corretivas que são necessárias para a melhoria do processo. E agora, para poder fixar melhor o conteúdo, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, certo? Então, primeiro, para a gente poder refletir um pouco, nós temos uma situação, né? Suponha que você fez uma compra pela internet e, no entanto, a entrega atrasou. O diagrama de causa e efeito pode ser usado na loja, nesse contexto? Se sim, quais são os resultados esperados? Então, na prática, o diagrama de causa e efeito, ele pode ser usado por parte da loja para poder entender, por exemplo, as causas que estão gerando o atraso nessa entrega. Então, pode estar relacionado com a parte de maquinário, de repente houve um sistema que falhou, que não fez a comunicação do pedido, de repente a transportadora falhou, de repente, né, o produto estava em falta e isso não foi notado na hora que o cliente finalizou o pedido. Então, a gente precisa fazer esse levantamento para poder realmente entender o que aconteceu, e aí, na sequência, você começa
a definir, né, o plano com as ações que vão ser realizadas para resolver esses problemas, certo? Acredito que deu para entender melhor, né? Aqui no caso, nós vamos ter outro exemplo. Esse exemplo aqui eu já chamo atenção para o formato, né? Dá para perceber que nós não temos aqui, não temos os 6M, que são aquelas 6 categorias com 6 palavras iniciadas em M. Porém, aquilo é um padrão, né? É uma idealização do diagrama, né? É o modelo padrão. Existem várias adaptações de acordo com a necessidade, de acordo com a situação que você vai analisar, você pode alterar, né, essas categorias para poder se adaptar melhor ao seu estudo, ao seu problema. Mas a intenção é a mesma, você vai continuar estudando as causas que estão gerando um efeito. Então, aqui a gente tem um exemplo de um atraso em pedido de compra. Então, no caso aqui, nós temos 4 categorias que foram estruturadas, certo? Então, vamos lá. O atraso em pedido de compra. Nós vamos ter a parte de operador, né, da mão de obra, a política, a máquina e o método. Então, no caso, em relação ao operador, uma das causas pode ter sido a sobrecarga de trabalho. E por que que essa sobrecarga aconteceu? Que é, no caso aqui, a subcausa. Pela falta de pessoal. De repente, a empresa teve uma demanda muito grande, houve uma sobrecarga para alguns funcionários e, então, consequentemente, houve uma falta, está relacionado com a falta de pessoal, né, para atender aquela demanda. Um problema também de qualificação pela falta de treinamento. Então, aqueles funcionários que não foram treinados, eles acabam gerando alguns problemas no processo que vão causar, né, que vão colaborar para esse problema do atraso em pedido de compra. Em relação ao método, a gente pode listar aqui o fluxo de informação, que pode ter sido incoerente, e o alto tempo para fazer as cotações. E aí, consequentemente, isso acaba também influenciando no resultado. Em relação à máquina, o telefone ocupado, o computador ocupado, e isso acaba também colaborando, né? Em relação ao computador, pode ter falta de computadores, né? Falta de equipamentos, e aí acaba que somente um ou dois, por exemplo, né, hipoteticamente aqui falando, não vão suprir a necessidade. Em relação à política, podemos ter uma causa relacionada com os fornecedores e também com a parte de autoridade e responsabilidade. Por não ter uma definição, cada pessoa fica esperando uma pela outra e acaba que ninguém consegue gerar o resultado que se pretendia, certo? Então, aqui a gente tem um quadro, né, um panorama das causas que estão colaborando para que esse atraso em um período de compra ocorra. Na prática, o que a gente precisa fazer? Definir quais fatores realmente são mais críticos para poder tratar esses fatores mais críticos inicialmente, né? Um outro exemplo aqui em relação ao alto consumo de combustível. Então, nós temos, novamente, um padrão aqui diferente, né, do 6M, foi adaptado para este caso. Então, nós vamos ter a categoria de operador, de máquina, de método e de material. Em relação à máquina, como em relação ao consumo de combustível, a gente pode ter aqui, por exemplo, o problema com os pneus, que acaba colaborando para um consumo maior, em relação também ao carburador, em relação ao operador, a forma que ele dirige acaba afetando, né, o consumo, e aí falta, né, realmente uma orientação, um treinamento, uma instrução de método, né, no caso, para esse funcionário. Em relação à manutenção, nem sempre, né, a manutenção vai ser feita como deveria, então acaba gerando um problema. Em relação ao método, a gente vai ter aqui a marcha errada, dirige depressa, e em relação ao material, a gasolina e a lubrificação. Então, resumindo, na verdade, é a mesma intenção. Você vai ter um efeito que você quer estudar,
as causas categorizadas e, no final, você precisa definir o que é que, de fato, que eu posso fazer aqui para resolver aqueles fatores que são mais críticos. Então, um exemplo, em relação a dirige errado, né? Foi listado como uma causa. O que é que pode ser feito? Fornecer um treinamento, né, para os funcionários para que eles realmente consigam ter uma outra visão e até para que esse efeito seja reduzido, né, em relação ao consumo. Em relação ao método, novamente, dirige depressa, então também um treinamento, uma orientação poderia realmente ajudar a reduzir um pouco, né, esse problema, certo? Inclusive, né, já aproveitando aqui a deixa, teve uma empresa um tempo atrás, né, faz uns anos já, que eu prestei um serviço e eles identificaram um problema. Então, novamente, né, o primeiro passo, a gente tem que ter um problema para poder saber resolvê-lo. O problema era que a empresa tinha comprado uma frota nova, né, de veículos e, de vez em quando, um veículo chegava danificado, ou com uma batida, ou com algum tipo de avaria, de defeito, sendo um veículo novo. A empresa observou o que vinha acontecendo e identificou que faltava realmente uma orientação, um treinamento em relação à direção defensiva. E, no caso, o que ela fez? Propôs um treinamento para que os funcionários, né, ficassem com entendimento realmente em relação ao método, né, em como que eles iam realizar a atividade, como que eles iam dirigir no carro, né, no veículo que era da empresa. Então, sempre partir dessa questão de estudar o problema para poder depois tomar as ações necessárias naqueles fatores inicialmente que são mais críticos. E aqui, por último, a gente tem um outro exemplo, né, que é na construção civil, em relação à geração de lixo mesmo, né, de resíduos de construção. Então, eu vou só pegar aqui alguns pontos para a gente poder fixar melhor, né, o conteúdo. Por exemplo, em relação à mão de obra, faltava, no caso, né, que contribuía com a causa, era esse comprometimento e conscientização dos funcionários, uma preparação prévia, a habilidade dos funcionários acabava também colaborando para essa geração de resíduos, né, de construção durante uma construção, no caso qualquer, né, uma edificação. Então, isso acabava afetando. Em relação aos métodos, o armazenamento impróprio, os danos no transporte, deficiência na etapa de compras e entrega, o manuseio inadequado de material, tudo isso acabava gerando esses resíduos que eram indesejáveis, porque ocupam espaço, né, dentro do ambiente de canteiro de obras, acabam atrapalhando um pouco, né, a circulação de pessoas, de máquinas e equipamentos, e, no caso, eles são desnecessários, realmente, né? Então, não tem necessidade de manter dentro de um ambiente de trabalho algo que não é mais necessário. E, às vezes, esses resíduos, eles são, na verdade, fruto do desperdício, né? Do processo de trabalho. Então, alguns outros fatores colaboraram aqui, né? Mão de obra, os materiais e equipamentos, os métodos, o gerenciamento, design e, por último, os fatores externos, né? No caso, condições climáticas, práticas criminosas, né? No caso, dentro do ambiente, segundo esse estudo. E aqui, no caso, para que vocês consigam colocar em prática, né? Tem uma proposta de atividade com casos hipotéticos, né? Então, para que vocês construam um diagrama de causa e efeito para explicar a insatisfação de um dos clientes da sua empresa. A proposta 1, explicar a má qualidade de um bolo de creme, né, que foi consumido em uma pastelaria em João Pessoa. A proposta 2, explicar a insatisfação de um dos clientes de sua loja de sapatos. A proposta 3, explicar a baixa produtividade de funcionários de uma indústria. A proposta 4, explicar o atraso de uma obra. E a 5 é explicar o desalinhamento das costuras das roupas de uma loja de departamento. Então, na prática, a ideia é a mesma. Independentemente da atividade econômica, né, no caso do segmento da empresa, você pode utilizar essa ferramenta para estudar melhor um evento que aconteceu, que foi indesejável, um problema, um defeito de qualidade, para tentar resolver, né, depois esses problemas com a determinação das medidas corretivas.
E aqui, no caso, novamente, as nossas referências, tá? Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo e qualquer dúvida, tá? Estou à disposição.